eu estou falando nesse momento do Banco Central, está segurando os juros em 15%. Isso faz com que todas as dívidas de todos nós, não só a taxa Selic que gere a dívida brasileira, mas todos nós paguemos juros mais altos, o que faz com que muitos de nós não consigamos pagar as nossas dívidas. Então, grande parte desse endividamento que tem no país hoje é que são dívidas difíceis de pagar por conta do nível de juros que está se praticando no país. O segundo ponto é, se nós estivéssemos sem um arcabouço fiscal, trabalhando numa regra econômica que não seja anacrônica, como é o arcabouço fiscal, é menos do que o teto de gastos, mas ainda é. E talvez seja até mais danosa, porque ela é mais sustentável do que o teto. O teto era insustentável, se provou. O arcabouço também é, mas ele dura mais. Ele consegue se esticar um pouco mais. Mas esse pouco mais que ele estica ainda limita a nossa capacidade de investimentos. A capacidade de investimentos limita a capacidade de empregabilidade, de aumento do salário médio real do brasileiro. E isso faz com que ele tenha menos recursos para pagar as suas dívidas. Veja, a melhor solução para o endividamento no Brasil era uma política econômica de desenvolvimento. Essa é a política A. A política B é eu tratar já o sintoma, não a causa. Bom, tem um monte de gente endividada. Deixa eu fazer um grande programa de renegociação, o que não dá para não ter política nenhuma. Então, nesse ponto, eu concordo com o Hugo. Uma política focalizada para tratar o sintoma, ou seja, o endividamento, é melhor do que política nenhuma. Mas não é tão boa quanto uma política que só gera, claro, a médio e longo prazo. Então, não adianta começar a fazer agora pau na máquina. Tá? Não vai mais ter efeito para a eleição no ponto de vista do endividamento. Mas pode ter efeito em outras coisas. Então, eu não descarto a necessidade em abril, já estamos em abril do ano eleitoral. Está bem em cima. Só acho que não vai acontecer com o Dario Durigan, tá? Que é um Haddad mais assim, ortodoxo ainda. Acho difícil que aconteça, mas precisávamos de uma política expansionista que ainda desse algum efeito, algum resultado, e aí pode ser focalizada, a gente pode escolher uma grande área dessa que dê retorno rápido, entendeu? Nas cadeias produtivas. Nem poder... se o Lula pedir ao ministro que faça? Olha, se o Lula pedir, ele vai ter que fazer. Mas primeiro, vai fazer em que velocidade? Né? Vai fazer com que gana, de fato, porque ele não acredita. Ele não acredita, ele vai dizer, poxa, eu estou tendo que seguir uma ordem da política que é tecnicamente errada. Não, não é, gente. Não existe isso de técnica na economia. Economia é economia política. Você tem decisões que geram efeitos, mas as decisões estão sempre ali para serem tomadas. Não existe uma regra que desce do céu que se todo mundo seguir vai dar certo. O Dario Durigan tem uma visão ortodoxa de geração de poupança prévia para depois isso se transformar em distribuição do bolo. Lembra uma história que a gente conhece bem do Brasil, da ditadura aí. Né? De um certo ministro. Exatamente. Ele dizia isso. Primeiro cria o bolo, cresce o bolo, depois divide. A ideia da poupança, que é uma ideia que o Ciro Gomes também mantém, os economistas do Ciro Gomes também defendem, né? Não é um erro só do Dario, não. Ou só do Haddad. Essa ideia de eu primeiro tenho que criar poupança interna. Como é que eu crio poupança interna? Diminuindo o endividamento público. Como é que eu diminuo o endividamento público? Cortando gastos. Essa é o que eu vejo hoje no Brasil. Essa é uma visão, a meu ver, e do ponto de vista da maioria dos heterodoxos, errada. Você combate endividamento com o maior crescimento econômico que te gera mais divisas, que te gera mais arrecadação e diminui proporcionalmente, já que o PIB aumentou, o tamanho da dívida. Até porque o tamanho da dívida em si, em percentual, não quer dizer nada. Estados Unidos, Japão, todos trabalham com 100 e tantos por cento de dívida. Nós nunca chegamos nem perto dos 90%. Então, assim, se o Lula manda hoje fazer, eu acho que o Dario Durigan vai dar um jeito de dizer que está fazendo, mas até por uma questão, não é traição não, mas até por uma questão, ele acha que fazer isso demais é ruim. Então ele vai fazer de leve, só porque o presidente mandou. E aí você não vai sentir isso, mas vai sentir um pouco do aumento do endividamento. Aí ele vai dizer, tá vendo? Eu fiz o que você mandou e olha só, o endividamento aumentou. E porrada da Globo News. Meus amigos, não tem como fazer nada perfeito se você não acredita naquilo e faz aquilo com fé, até o fim, com planejamento. É preciso hoje, eu vi vocês ouvindo aqui um pouquinho o Elias Jabbour, é preciso de um Estado planejador. Sabe, um Estado hoje que planeja... Não faz de conta planejador, né? Porque é o governo brasileiro. Eu não posso investir com a dorzinha, ai meu Deus, eu tô tendo que investir, isso vai dar uma merda lá na frente, ai meu Deus, ai minhas dívidas, ai meus juros. Quando você faz assim, você já está sinalizando para o mercado que ali você vai parar de fazer esse investimento. Você não cria uma tendência de crescimento econômico e de desenvolvimento. Até porque a mídia vai dizer o tempo todo,
tá gastando mais, hein? Gastou mais 1%, vai estourar. Se você não disser, olha só, meu amigo, gastei mais 1%, não, eu vou gastar mais 10%. 1% esse mês que vem tem mais 1%, depois mais 1%. Eu vou fazer isso porque eu acredito que o resultado é positivo. A gente fazendo as coisas dentro do discurso liberal, primeiro, a gente está sempre errado, porque se gastar mais, está errado. Aí tem que ficar pedindo desculpa. Não, estou fazendo porque é preciso, gente. Estou fazendo, mas olha só, eu vou parar de fazer daqui a pouco. Você não cria um ambiente de desenvolvimento econômico. Você parece que está sempre fazendo errado. E aí ali na frente você desiste, porque a pressão política é enorme, você tem que abandonar aquela política desenvolvimentista. Então nós, mais do que fazer pura e simplesmente durante alguns meses uma política desenvolvimentista, nós temos que abraçar um programa político que apresente para o Brasil essa como saída econômica para o Brasil. E aí eu bato palmas pro Elias Jabbour, que fala isso, né? Eu estou citando ele porque vocês passaram mais cedo aqui, mas tem outros também, que fala isso abertamente. Quero ser deputado federal para defender abertamente, de peito aberto. O Brasil investe pouco, o Brasil gasta pouco. Nosso problema não é o nível de gasto público. Aliás, o nosso problema é o nível de gasto público. É muito baixo. É desorganizado. É feito sem firmeza. Parece um pecado dizer que vai ter gasto público. Sem projeto, né? É uma coisa que não tem um planejamento. Agora, dentro dessa lógica de planejamento, Samuel, você está na direção do PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro vai apoiar Eduardo Paes, que é do mesmo partido de Ronaldo Caiado, e essa terceira via. Patinho e todo mundo. Todo mundo. E ao mesmo tempo a gente teve essa notícia aí do PSOL, que a candidatura do Glauber Braga não vai sair, em detrimento de um outro nome muito mais fraco do ponto de vista que é essa... Deixa eu pegar aqui o nome dele, esqueci o nome. William Siri. Exatamente, o William Siri. Como é que você vê a esquerda no Rio de Janeiro, Samuel? Considerando que você não defende que a gente tem que fazer esse discurso de concessões para a direita, você defende um ponto de vista abertamente de esquerda. Primeiro, um disclaimer aqui, o William Siri é um cara que eu gosto muito, ele é de Campo Grande também, o mesmo bairro que eu vivi, boa parte da minha vida, e é evangélico também, então eu conheci o William Siri antes dele ser vereador, conheci ele nas igrejas mesmo, igrejas progressistas, encontrei ele algumas vezes, a galera dele, inclusive, né, aquele rapaz que fez um discurso num ajuntamento de bolsonaristas, o irmão Isma, que eu conheço como Ismael, eu também conheço como Ismael, entrevistei ele com esse nome, inclusive. O Ismael era daqui do Rio também, era dessa mesma turma, frequentava ali em Sulacap, em Bangu, a igreja comigo, com o William Siri, é a mesma turma. O William é um cara que já foi do PSB, ele segue então, assim, o William não é nenhum radical de esquerda, nada disso. Ele é um cara de esquerda, tudo é curto. Mas ele tá no PSOL agora e ele tem uma visibilidade reduzida, tá? Não tô fazendo um demérito ao William. O William é um cara que vai cumprir tá comparando com o Glauber Braga, essa é a questão. Isso, ele vai cumprir uma missão agora de defender os valores do PSOL, mas numa estratégia que a direção do partido, a meu ver, considera apenas demarcatória e não de disputa real da eleição. Nós vamos botar um nome lá porque a gente meio que lava a mão. Eu não sou nem culpado do Douglas Ruas, nem culpado do Eduardo Paes. Eu dei a minha opinião. Minha opinião era o William Siri. E preserva o Glauber. Mas aí vamos lá. Você tem Tarcísio, você tem Glauber, você tem nomes com uma densidade eleitoral. Eu não estou fazendo métrica aqui de quem é mais de esquerda ou não, se o William Siri é ou não é. O William Siri é muito menos conhecido, tem muito menos densidade eleitoral, e não basta só expor o nome dele. Então vamos expor que ele vai ter densidade eleitoral. Não. Tem gente que é melhor do que o Lula por aí e não vira densidade eleitoral do Lula, gente. A história de cada um é a história de cada um. Então, o Tarcísio, o Glauber e outros nomes do PSOL têm mais densidade. Se o PSOL apresenta qualquer desses nomes, eu ia dizer, bom, o PSOL está disputando a valer. Ele quer disputar, ele quer mostrar uma alternativa de fato para a população do Rio de Janeiro. Quando ele não apresenta, quando ele vai para uma política demarcatória, para mim fica claro um subtexto. O pessoal acredita que vai ser eleito ou Eduardo Paes ou Douglas Ruas. Tá? Isso é a minha leitura enquanto dirigente do Partido dos Trabalhadores de forma crítica aos companheiros do PSOL. Eles estão deixando claro para a população e para todo mundo que entende um pouco de política que eles mesmos acreditam
que a eleição, de fato, vai ser disputada entre esses dois polos, e eles só não querem abrir mão de apresentar o programa deles, mas sem grande chance de eleger. Achassem que tivesse grande chance, teriam escolhido um nome com maior densidade eleitoral. Fazendo isso, eles jogam mais um pouquinho de água nesse copo já quase transbordando, em que se deixa claro, só vai ser eleito no Rio de Janeiro ou o candidato do Flávio Bolsonaro, que é o Douglas Ruas, ou o candidato chamado Eduardo Paes, que aí a gente entra na discussão se é o candidato do Lula ou não. Você vê que o primeiro eu já vaticinei que é do Bolsonaro, o segundo eu não vaticinei que é do Lula. O Eduardo Paes, meus amigos, não é do Lula, o Eduardo Paes é do Eduardo Paes. O Eduardo Paes é um cara que até meses atrás se debatia se ele queria ser vice do Lula nessa eleição ou não. O Eduardo Paes é um cara que pode ser obrigado a depender do resultado do STF na semana que vem, a disputar uma eleição direta agora, em junho, e já ter que disputar a reeleição em outubro, e em 2030, meus amados irmãos e queridos ouvintes, ele já pode entrar na linha de sucessão do Lula pela esquerda. É isso, é um nome que se fala abertamente nos corredores da política, que se ele tem uma reeleição para disputar em 2030, ok, ele não vai entrar na bola dividida. Mas se ele não tem nada para fazer em 2030, ou ele vem ao Senado, e eu tenho boas informações de que o Senado ele já tem compromisso para 2030 com outras pessoas, ou ele vai ficar para disputar a presidência da República. E aí pode ser essa ideia do Kassab de ser uma candidatura mais ao centro, mas eu, se fosse ele, viraria minha bússola um pouco mais para a esquerda e tentaria ocupar esse espaço do sucessor do Lula. Dito tudo isso, quem é Eduardo Paes na eleição de outubro? Eduardo Paes hoje é cada vez mais um político que está sendo obrigado pela conjuntura a escolher um lado. Porque, como eu disse aqui no início da nossa entrevista, não existe isso de eleitor de centro. Essa coisa não existe. Padre Quevedo, não existe. Não existe. Então não adianta Eduardo Paes achar que ele vai se eleger com o eleitor de centro. Conforme a eleição vai se aproximando, o percentual dele, que era astronômico, está diminuindo. O percentual do cara da direita está subindo. Ele vai precisar assumir compromissos que apontem para a população do Rio de Janeiro de que lado ele joga nessa história. O PT já tem o único senador da chapa do Eduardo Paes hoje, é a Benedita da Silva. Ele está há meses tentando um candidato ao Senado de direita para complementar. Então seria um do PT e um do Republicanos, sei lá, para ele tentar fazer de ponta a ponta, né? Ó, eu sou de centro, eu tenho um senador de direita e tenho uma senadora de esquerda. É isso que ele está tentando. E não está conseguindo. Não está conseguindo não porque ele não seja um cara cativante, é porque a direita exige um candidato da direita, bolsonarista, sim, que apoie Douglas Ruas para governador, que apoie o candidato do Flávio Bolsonaro e não Eduardo Paes. Então o Eduardo não consegue esse candidato da direita. E a vida vai ficando cada vez mais difícil para ele em tentar manter essa neutralidade, porque a candidata ao Senado que ele tem é a Benedita da Silva. Ora bolas. Que é o único cara que faz aceno para ele é Lula. Então, assim, mesmo ele não querendo, ele está sendo jogado pro lugar de uma candidatura de centro ou centro-esquerda. Aí, você acha que eu não queria ter um candidato próprio do PT? Claro que da mesma forma que o PSOL queria ter um candidato próprio com viabilidade no PSOL. Claro que mas a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que as circunstâncias nos permitem. Hoje, o que as circunstâncias têm permitido, na minha leitura, é disputar essa candidatura do Eduardo Paes e tentar acelerar um processo que eu acho natural, que é ele perceber que não tem lugar para ele na direita. Ou ele vai ter que assumir compromissos conosco, do ponto de vista programático na esquerda, e também de construção do governo, né? Então, secretarias, espaço para que a gente toque política pública, ou ele não vai ser eleito, com toda a vantagem que ele tinha até poucos meses atrás. Então, essa é a leitura que eu faço hoje da disputa no Rio de Janeiro, que é uma leitura, claro, que é bastante o que eu mesmo acredito e um pouco também o que as circunstâncias do meu partido me permitem hoje avaliar, né? No passado, Samuel, eu quero te provocar mesmo, o PT fez uma aposta numa aliança com o Sérgio Cabral. Sim. Que acabou nos escândalos que acabaram. O Eduardo Paes, você acha que tem capacidade de não incorrer nos mesmos erros? O PT também fez uma aposta na Márcia Tiburi depois disso. Sim. Então a gente foi de um extremo ao outro, né? Desde da subserviência
a um projeto do Sérgio Cabral, que vou fazer aqui uma correção, cara, mas é do ponto de vista pessoal. Eu acho que Sérgio Cabral, diante do cenário que nós estamos vivendo já há um bom tempo, o Sérgio Cabral era o famoso rouba, mas faz. Tem processo para dizer isso, porque ele foi condenado, enfim. Não sou eu que estou dizendo isso. O garotinho está tentando se reabilitar com esse mesmo discurso, né? Assim, o Cabral, diante de Cláudio Castro, Wilson Witzel... caiu muito. Primeiro, ele era o menos de direita dessa galera toda. De leitura mesmo, cara que entende de marxismo, que leu, que estudou, ele fez uma opção política de ir mais para centro-direita. Mas se você compara ele do ponto de vista ideológico com os últimos governadores do Rio de Janeiro, dá para dizer que era companheiro, mas era Sérgio Cabral. Do ponto de vista prático, obviamente não foi num governo de esquerda, são governos... você perguntar para qualquer servidor do Rio de Janeiro, ele vai te dizer que não foi um governo de esquerda, né? Não foi um governo calcado no investimento público, sempre procurando financiamento no Banco Mundial, não sei o quê, vamos passar tudo para iniciativa privada, embora, obviamente, privatista, né? Os entes subnacionais têm essas restrições, tá, gente? Tudo que eu falo do ponto de vista nacional, estou falando de um estado que é emissor da sua própria moeda. Os estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, etc., eles não emitem a sua própria moeda, então eles têm limites fiscais, de fato, para fazer uma política expansionista, desenvolvimentista. Mas dava para ter feito muito mais. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!